pouquinho agora do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ela é formada em finanças e também tem MBA em finanças pelo INSPER. É CEO e sócia na Garim Multifamily Office. Sócia na Lifetime Asset, sócia e conselheira na Six Stays, responsável por administrar 150 imóveis. Conselheira e coordenadora da Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Tem quase 30 anos atuando no mercado financeiro. Foi sócia na gestora italiana Azimuth Wealth Management. Fundou a Atual Investimentos e atuou como estrategista e Wealth Management em bancos como o Modal, Unibanco, Citibank, Finasa e Banco Pan. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Elaine Pagani. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e eu agradeço a oportunidade também. É sempre um prazer receber pessoas que têm um nível e um conhecimento como você tem. Estou vendo aqui 30 anos trabalhando nesse mercado financeiro, em todos esses bancos e tendo uma responsabilidade como essa, realmente a conversa tende a ser muito legal. Pois é, o tempo passa e quando a gente percebe já tem esse currículo todo. O que assusta também, né? Porque você fala, nossa, em que momento da vida eu já estou, né? Parece que foi há pouco tempo, né, que eu comecei. E passa rápido. Muito rápido. Por que finanças? Por que financeiro? É interessante isso, porque eu nunca imaginei trabalhar no mercado financeiro. Eu sou do interior, eu vim para São Paulo para fazer relações públicas. E eu acho que esse é meu DNA, relacionamento. E justamente em função de relacionamento, eu entrei para o mercado financeiro, porque tinha um amigo que indicou um banco, que me levou para outro banco. E a hora que eu percebi, eu estava fazendo gestão de patrimônio e era uma pessoa de marketing, de relações públicas. Nesse momento, eu achei que eu precisava me inserir me inserir nesse mercado de uma forma mais fundamentada em fazer uma faculdade, enfim, no segmento. E foi quando eu fui cursar finanças. Mas eu confesso que meu grande aprendizado foi trabalhando, porque eu comecei na ponta inversa, né? Eu primeiro comecei trabalhando e depois fui estudar. E dentro do segmento. E geralmente as pessoas saem de uma universidade e começam como estagiários e o meu... eu segui na contramão. Mas eu acho que isso teve também um impacto muito positivo, porque a gente, de fato, aprende na prática, né? E essa prática, hoje, ela me colocou num momento diferenciado, numa empresa que a gente construiu com base nessa experiência. E eu acho que, no final da história, acabou sendo muito positivo. E é interessante você comentar uma coisa. Você foi fazer finanças pelo amor, né? Porque você estava trabalhando com aquilo, gostou daquilo e falou assim, pô, vou melhorar, vou especializar naquilo. Como você falou, não é aquele negócio de eu estou fazendo finanças, eu tenho que trabalhar em finanças. A sua opção foi uma vocação com amor, né? Exatamente. Alguns chamam de coincidência, né? Você entra no mercado, entra numa situação que, coincidentemente, é no lugar que você tem o dom, né, de desenvolver um bom trabalho. Mas eu acho que isso vai muito além de coincidência, né? Aquela coisa de você estar na hora certa, no lugar certo, se envolver com as pessoas certas, né? E fazendo um bom trabalho, sempre pensando no outro, colocando o cliente em primeiro lugar, não tem como você não ter sucesso, né? Seja em qual segmento você optar, acho que são as premissas que fazem qualquer profissional ter sucesso. Eu acho que isso é uma coisa valiosa que você colocou, que é o seguinte, se você colocar o cliente em primeiro lugar, você tem sucesso. Isso é uma visão realmente que norteia você nesses últimos 30 anos, né, e que levou você a esse sucesso, né? Pelo pouco que eu já te conheço fora daqui do podcast, você realmente trata as pessoas de uma forma muito atenciosa, muito carinhosa, muito responsiva do que elas precisam, né? É o princípio básico de um multifamily office, né? Porque o nosso trabalho, ele envolve um conhecimento profundo
não apenas da posição financeira, mas assim, sucessão, conselho focado em tributário, na empresa. Então, para você ter esse nível de relacionamento com o cliente, a ponto de você conhecer abertamente toda a vida dele, isso faz com que você tenha um relacionamento muito próximo, né? Então, inevitavelmente, ao longo do tempo, você estabelece uma relação praticamente de amizade, porque você conhece muito mais do seu cliente do que, muitas vezes, alguém da família, né? Ele acaba criando uma confiança em você e compartilhando coisas, até para você poder orientá-lo, né? Não, inevitavelmente, porque se ele não fizer isso, a gente não consegue estruturar sucessão, não consegue entender qual é o perfil para fazer o melhor investimento. Então, inevitavelmente, conhecer profundamente seu cliente é a base para que você entregue um bom resultado. E aí você abriu a Garim, né, que é a empresa que você é sócia, quer dizer, você é sócia de mais empresas, mas essa é uma empresa que ela é multi-family office. Isso. O que é, pra gente traduzindo, o que é o multi-family office? Quais são? Porque assim, eu acho que não é só investimento que você cuida. O Multifamily Office, ele originalmente, ele na Europa era uma estrutura muito utilizada e veio para o Brasil com um corte de um ticket de patrimônio muito alto, né? Então, no início, só atendia clientes com 100 milhões, depois abriu para 50 milhões. O nosso Multifamily Office, ele tem um ticket médio de clientes com 35 milhões. E o que significa o Multifamily Office? Você encontra Family Office, que é a gestora de uma família. E o Multifamily Office é quando você reúne várias famílias que compartilham o mesmo gestor de patrimônio e que traz solução financeira, né? Então, a gente não olha apenas a caixinha do recurso líquido, né? A gente olha todas as frentes, como eu comentei, para trazer uma solução única e ampla para a família. Então, o Multifamily Office é isso, é um olhar amplo para cuidar de todas as frentes que um cliente precisa de atenção. Quer dizer, você então consegue, nesse Multifamily Office, ter vários tipos de famílias, né? Famílias diferentes, em que você consegue colocar as melhores práticas para um grupo seleto de pessoas, um grupo bom de pessoas, né? Você consegue, inclusive, aprender de uma situação e perpassar para outra empresa, né? Melhores práticas, na verdade, isso é básico, né? Quem hoje não atua com melhores práticas não tem... não se perpetua no mercado, né? Porque eu acho que a visão de longo prazo, ela é uma das coisas mais importantes, né, nesse relacionamento. Você não pode ser imediatista, você tem que olhar o cliente no longo prazo. Isso significa você não ter conflito de interesse, né? Significa você ter um olhar de isenção total e ter um cuidado com seu cliente como se fosse alguém da sua família. Quer dizer, faça pelo seu cliente o que você faria por você. Isso é uma premissa básica que a gente tem. E sim, a gente encontra vários desafios diferentes, mas no final a gente sempre volta para o lugar de origem, né? Que é como estruturar a sucessão, como lidar com essa questão familiar, perfil de cliente. Quando a gente fala de mercado financeiro, embora, obviamente, as pessoas tenham perfis diferentes de investimento, a gente tem uma estratégia que funciona muito bem. A gente enquadra o cliente para o momento de mercado e que muitas vezes não é o perfil do cliente, mas é o momento que faz com que a gente entregue o melhor resultado. Vou te explicar. Recentemente, a gente trouxe uma família que o patriarca era conservador e o filho era moderado no perfil, né? E quando nós montamos a carteira, o filho falou, ele falou assim, mas eu não sou tão conservador quanto o meu pai. Mas isso não é o que a gente considera como o fato mais importante. E a gente explicou para ele o que a gente explica para todo mundo,
que o que faz a gente buscar a entrega do melhor resultado é enquadrar o cliente no que a gente acredita que o mercado vai entregar. Então, se o mercado, se a gente olha e acha que o mercado está incerto, que existe volatilidade, que as premissas não estão muito bem estabelecidas, que existe ainda a dúvida política, econômica, e por isso não faz sentido a gente deixar o custo de oportunidade da renda fixa na mesa para investir em ativos que podem trazer volatilidade para a carteira. Então, a gente enquadra os clientes no perfil conservador. E, basicamente, o Multifamily Office todo fica enquadrado nessa estratégia. Se em algum momento a gente entender que o mercado abriu espaço para colocar algum outro tipo de ativo, para a gente dar um passo para o lado e sair do conservador e talvez entrar no moderado, a gente enquadra novamente todo o Family Office. Então, o que a gente considera é o caminho que a gente acredita que vai ser mais eficiente antes de olhar qual o perfil do cliente. Obviamente que se a gente seguir para um perfil moderado, a gente vai respeitar o cliente conservador e vai mantê-lo ali na carteira conservadora. Mas como o nosso perfil também é de uma gestora com preservação de patrimônio, então a gente não costuma sair muito da oportunidade da renda fixa, né? Então, o nosso principal foco é a preservação de patrimônio. Aliás, se a gente não for a única gestora com esse foco, somos uma das únicas, né? E a gente sempre olha para a aderência da carteira ao CDI, para não trazer muita volatilidade. Então, para isso, a gente tem algumas estratégias de comprar títulos mais curtos. Enfim, eu acho que é todo um trabalho que a gente tem nos bastidores, né? E como você comentou, aí, quase 30 anos de experiência. Meu sócio também tem quase 30 anos de experiência. Isso traz uma bagagem muito importante, né? Principalmente de saber como lidar com o cliente, como lidar nas adversidades. A gente costuma dizer que no nosso mercado a gente não pode errar. É como um avião, né? Se cair, acabou. Então, a gente não pode perder a mão. Então, eu acho que quando a gente coloca no cenário da gestão a experiência, o cuidado, a preservação de patrimônio, o respeito ao cliente, o perfil adequado, você tem sucesso no que você entrega, né? Então, eu diria que é assim que a gente pensa, é assim que a gente trabalha e a gente está surfando um momento aí nos últimos 4 anos. A gente não trouxe renda variável para a carteira, por exemplo, porque a gente continuou firme no nosso propósito de olhar para o mercado e achar ainda que a renda fixa ocupa um lugar importante, né? A gente está no país dos juros, né? Sim. E em função disso, a gente tem seguido aí um caminho com entrega de resultado consistente, sempre acima do CDI, e a gente está muito feliz com isso. Não só nós, mas os clientes também. Você comentou esse caso que você tem o pai conservador e o filho moderado. Uhum. Como é que você faz? Você convence o filho que é melhor ser conservador, você faz investimentos separados, quer dizer, o patrimônio do filho segue de um jeito, o patrimônio do pai segue de outro. Como é que você consegue atuar nessa mudança de perfil? A sua pergunta é muito pertinente, né? Muito interessante, porque você não faz com que um cliente mude seu perfil. Você coloca na mesa o que você acredita, você compartilha isso com seu cliente e você entende se ele concorda em seguir esse caminho, obviamente, depois que a gente explica os fundamentos, né? Mas aí tem um ponto muito interessante, porque o mercado ele tem 2 tipos de profissional. Aquele que vende o produto para o cliente e aquele que compra o produto para o cliente, né? E essa estratégia de tentar convencer o cliente é usado muito pelo varejo, que é a ponta que vende produto para o cliente, né? O Multifamily Office, por ele ter uma gestão discricionária, ele basicamente
se coloca na ponta de comprador. Então, quer dizer, é o mercado tentando vender produto para o cliente e o Multifamily Office fazendo um filtro e encontrando o que é adequado para colocar na carteira do cliente. E isso, na verdade, eu acho que a gente pode colocar que nos últimos anos transformou o gestor de patrimônio num gestor de risco, porque a quantidade de produtos inadequados que são oferecidos para os clientes, se você não tiver um bom gestor de risco ali para falar não, isso não se enquadra no perfil, você é seduzido a colocar produtos que não são interessantes, muitas vezes por causa da remuneração, da comissão, do spread que o assessor recebe. Então, eu acho que isso é uma premissa básica também do gestor, a imparcialidade, o respeito. E um ponto também interessante, a gente compartilha muito o que a gente acredita para o cliente, com o cliente, para que ele fique confortável. Então, por exemplo, eu comentei que agora a gente, já há um bom tempo, a gente não tem renda fixa, renda variável na carteira. Sim. Mas quando a gente faz reunião com o cliente, a gente explica, olha, a gente está pautado em renda fixa, a gente busca 120 do CDI na renda fixa, mas é o seguinte, você pode acordar amanhã e você, diante de uma notícia política ou econômica, você olhar e a bolsa subiu surpreendentemente naquele momento. Então, a gente precisa estar alinhados para saber se você vai olhar para aquilo e vai falar, perdi, ou se você está tranquilo nessa rentabilidade consistente, sem volatilidade. Quer dizer, a gente tem essa conversa com basicamente todos os clientes e o que a gente escuta é sempre, não, eu vou ficar tranquilo, porque o cliente vem de um sofrimento muito longo no mercado, né? Muita gente que tem nos procurado, eles vêm exaustos porque há muito tempo eles estão cansados de ouvir o argumento de que o problema é o mercado. Eu não entreguei resultado porque o problema é o mercado. Eu não entreguei resultado porque o problema é o gestor do fundo que eu coloquei na sua carteira. E os clientes não querem mais ouvir desculpa. Os clientes querem resultado. Então, a gente tem, hoje, recebido uma quantidade impressionante de indicações de pessoas que estão satisfeitas e que trazem esses amigos que reclamam que estão cansados do que o mercado está fazendo, né? Isso é uma triste realidade, né? Porque essas pessoas, elas vêm com uma carteira que muitas vezes o gestor não era adequado e errou a mão de fato. Muitas vezes a pessoa responsável pela carteira colocou produtos inadequados, que ele foi tendencioso e pensou só na comissão de curto prazo, que o assessor recebe e não no cliente de longo prazo, na posição do cliente no longo prazo. Em função disso, as carteiras elas estão muito impactadas, né? E a CVM, até diante disso, vem tomando, tem uma postura de tentar proteger cada vez mais o cliente, porque essa facilidade para o varejo colocar produto inadequado na carteira transformou esse mercado num mercado muito tendencioso. Isso não é adequado, isso não é justo, né? Isso é lamentável. Então, eu espero realmente que a CVM consiga cada vez mais estabelecer regras nesse mercado. Me diga uma coisa, o que diferencia a sua Multifamily Office, né, a Garim, de outras? Eu sei que é um pouco do que você já falou até agora, né, de confiança, de entender, de mostrar, de não querer mostrar, de mostrar a realidade e não mostrar expectativas de curto prazo, né, porque o curto prazo, volatilidade e tal, como você falou e muito bem dito, às vezes a bolsa, né, sobe, alguma coisa acontece, a bolsa sobe naquele dia e a pessoa ela está muito bem treinada por vocês. Né? Para falar, olha, as expectativas são essas, né? Quer dizer, você trabalhou isso. Quais são os principais diferenciais da Garim, então? Vamos partir do princípio que todo family office tem as premissas básicas para exercer essa posição de gestor de patrimônio do cliente. Que são esses pontos que a gente já conversou, né? A ética, a confiança, o respeito, a imparcialidade. A gente tem um ponto, de fato, que nos diferencia muito, que é o formato da nossa gestão. O que é comum no mercado?
o gestor adquirir fundos de investimentos de terceiros ou fundos da casa que com viés justamente de gerar uma maior receita para casa. E quando você abre a carteira do cliente, é muito comum você abrir uma carteira cheia de fundos. A gente faz o oposto disso. A gente não tem fundo de investimento na carteira. A gente compra título direto. Então, assim, isso tem alguns impactos, né? Por exemplo, quando você tem uma carteira administrada ou um fundo exclusivo que compra fundos, esses fundos compram muitas vezes outros fundos que compram os títulos direto. Então, primeiro ponto, você tem o custo, que cada vez que você entra num veículo, você tem ali uma taxa de administração. Com isso, é interessante porque muitas casas que mostram para o cliente que eles têm uma taxa de administração de 0,35 e o cliente acredita nisso, porque é isso que ele observa. Quando você abre no sistema o custo final do cliente, muitas vezes está próximo a 2%. Porque essa questão do fundo que aplica no fundo, quer dizer, a taxa de administração ali interna, o rebate, que não é visualizado para o cliente, ele é uma receita para o banco, para a gestora. Isso é uma preocupação com quanto eles ganham? Não. Mas é o seguinte, o dinheiro está na mesa. Então, se você rentabiliza o seu gestor além do que é o usual no mercado, essa rentabilidade sai da sua carteira. Então, se você não for justo ali no quanto você cobra do cliente, o cliente vai ser impactado. Então, o fato da gente montar as carteiras somente com ativo direto, primeiro que a gente minimiza esse custo. Segundo, que a gente consegue ter um olhar completamente limpo, aberto qual a tendência da carteira, né? Então, eu vou te dar um exemplo. A gente acorda com o mercado sinalizando que título de inflação pode não ser... vamos lá, que o mercado, a inflação tende a subir e a gente quer fazer um movimento nesses títulos de inflação. Se você tem uma carteira administrada, imediatamente você pode entrar, sair desse título, aumentar a posição, reduzir a posição, porque você tem o botão na mão para fazer isso. Se você está investido dentro de um fundo, se você pede essa movimentação, muitas vezes ele demora 30 dias para liquidar. Você já perdeu todo o timing, né? Então, assim, timing na estratégia é de extrema importância. Você não pode deixar essa oportunidade na mesa, porque eu acho que um ponto muito importante na entrega de resultado é se antecipar a tendência do mercado. E como é que você se antecipa a essa tendência se você não tem liquidez? Então, a gestão com ativos direto é o que a gente sempre fez, é o que te traz transparência. Se você tiver uma guerra anunciada, você vai olhar para a sua carteira, você vai saber exatamente o que vai acontecer com a sua carteira. Se você tem uma carteira com fundos, você não sabe onde cada gestor está alocando. E um ponto também muito importante, quando você tem uma carteira de fundos, muitas vezes o ganho de um fundo, ele estraga a rentabilidade do outro, né? Por quê? Porque você pode ter fundos similares ou você pode ter um fundo comprando dólar, o outro vendendo dólar e um fundo vai bem, o outro vai mal e no final você perde esse alfa da carteira, né? Então, eu acho que diante de tudo isso, o nosso formato de trabalho, no nosso ponto de vista, ele se torna mais eficiente. E quando você fala, ok, qual é a visão do mercado? Eu acho que aí a gente vem com aquela máxima do contra números, contra resultado, né? Não há questionamento, contra números Exato. Não há argumentos. Então, a gente, nos últimos 15 anos, a gente nunca entregou uma carteira abaixo do CDI. Esse mês, as nossas carteiras de renda fixa estão rodando a 150 do CDI. E o que a gente busca e que a gente sempre entrega é 120 do CDI. Né? Por exemplo, esse mês a gente está rodando a 150 do CDI, mas é um mês atípico. Então, a gente busca o 120, o que vier acima disso é lucro. Mas de onde saiu essa rentabilidade? Eu acho que um pouco de sorte, um pouco de eficiência, um pouco pelo fato da postura conservadora e o mercado ter ido para esse lado. Mas no final da história, a gente acertou.
e enquanto muitos gestores erraram, então a gente está surfando aí uma fase muito feliz. Me diga uma coisa, está havendo uma tendência crescente dos family office, né? É uma coisa que a gente percebe no dia a dia. Como é que você vê esse futuro? Como é que você vê os desafios futuros que a gente vai enfrentar para continuar sendo atrativo um family office? Como se destacar esse family office no futuro próximo, né? Porque o futuro hoje em dia ele muda por ano, né? Não é mais aquele futuro de 10 anos. Mas como é que você está vendo essa tendência e os diferenciais? O mercado de family office crescendo tem um lado positivo, obviamente, porque passa a ser um mercado mais conhecido. Hoje, muitas pessoas não conhecem o family office, não têm acesso a um family office. E a tendência é que, com essa expansão, muitas pessoas que hoje não têm ticket mínimo para estar no family office, que eles a tendência é que eles consigam, né? Porque quando o mercado vai ampliando, inevitavelmente o ticket para acesso vai baixando. Mas eu me preocupo com o que a gente já vê no mercado hoje, que é o que eu já comentei, o conflito de interesse. Então, a gente tem visto, esse ano mesmo, a gente tem acompanhado um banco muito grande que o Multifamily Office está indo para o terceiro default no ano, que é justamente a estruturação de produto tendencioso que faz a venda errada para o cliente, né? Porque é exatamente isso que você falou, como é que você convence o teu cliente a mudar de perfil? Muitas vezes você tem que convencer teu cliente a comprar um ativo, né? E nesse momento, o gestor de risco não está presente. Quem está presente é o vendedor de ativo, né? E são ativos sofisticados que a explicação é tão complexa que o cliente acaba não entendendo e aceita pela relação de confiança que tem ali no gerente, no assessor. Isso é uma situação muito complicada, né? Então, o crescimento dessa estrutura, principalmente ampliando para um mercado que eu acho que a tendência hoje é sofrer muito, que é o mercado de assessoria, que é justamente esse mercado que está sendo penalizado pela falta de transparência que a CVM tem atuado. Obviamente, a gente não pode generalizar, né? Mas se você pegar as notícias da mídia, de jornais, você vai ver inúmeras casas ali com problema que causou, inclusive, risco de imagem por agir de uma forma inadequada, né? Então, assim, o lado positivo, eu acho que é ampliar o acesso a pessoas que hoje não têm ticket para isso. O lado preocupante é que as pessoas, em função de concorrência, em função de formação, né, formação inadequada, que atrapalhem a boa gestão com ética que o mercado tenta seguir para o cliente. E aí eu falo formação, não é formação de formação escolar, formação não, é a formação cultural mesmo, porque hoje a gente tem uma cultura da nova geração de ser imediatista, né? Eles não têm muita paciência. E essa questão do imediatismo faz com que muitas casas e muitas pessoas dessa geração busquem o resultado imediato. E o resultado imediato geralmente é ruim para o cliente. É bom para quem está na ponta, que vai receber um valor mais interessante, mas é ruim para o cliente. Então, eu acho que essa questão cultural da nova geração é um ponto de preocupação que também tem que ser colocado em pauta de uma forma muito importante. Você comentou uma coisa importante, o perfil do gestor de patrimônio, tá? O que você está falando, pelo que eu entendi, é que não basta ter, acho que em todas as profissões, mas acho que nessa é uma das que mais necessitam, você tem que ter uma transparência, você tem que ter uns valores próprios para poder ser gestor do outro, né? Esses são os principais pontos que eu entendi que você comentou? Pela premissa que a gente tem na análise de ativos, onde a gente tem
um comitê que é um grande diferencial do nosso family office para o family office de mercado também. Então, eu estou linkando aqui o fato de você, como é que você se coloca com o cliente, que é essa forma de escolha dos ativos de uma forma muito criteriosa, que automaticamente faz um link com um diferencial, que é justamente você conseguir dar liquidez a toda a carteira em 2 dias no máximo. Então, independente do prazo dos títulos que a gente compra... Acho que você falou uma frase que para mim me impactou muito. Você falou: o ativo que o meu cliente tem é o ativo que eu tenho e meu sócio tem. Quer dizer, vocês compartilham, né, o seu próprio ativo. Você fala assim, olha, não é só você, não estou indicando para você, eu estou indicando para mim também, né? Pela minha experiência, pelo meu tempo. Acho que isso dá uma resumida muito interessante, muito valiosa que você falou agora, sabe? E isso até me dá um gancho para abrir um pouco mais do que é a nossa gestão. Por que a gente atua desse jeito e por que eu fico muito confortável em afirmar isso? Porque de que forma a gente faz a gestão? Como eu disse que a gente faz compra de ativo direto, até acho que eu quero colocar que é muito fácil quando você aloca em fundos de terceiros, né? O tal carteira que compra fundo. Porque se o mercado não vai bem, a culpa é daquele gestor do fundo e não de quem alocou. Quando você compra ativos direto, você está assumindo uma responsabilidade. Você criou um telhado de vidro. Se o mercado não andar, a culpa é tua. Então, como é que a gente faz essa gestão? A gente tem uma estratégia que aí eu volto no enquadramento do perfil. Então, vamos lá, o cliente tem perfil conservador. Então, a gente tem X% em pós, X% em inflação, e assim a gente monta a estratégia. Então, dentro dessa estratégia, vamos falar da inflação. A gente coloca no máximo 3% de um emissor de cada papel, justamente para diversificar. E esse emissor sempre com uma criteriosa análise de risco. Então, a gente opera basicamente ali 99% no mercado secundário, que é onde a gente encontra as grandes oportunidades. Então, vamos lá. Tem no mercado secundário, não hoje, mas a gente surfou muito aí essa onda de conseguir comprar a letra financeira de Bradesco, Itaú, Caixa a 130 do CDI. Com a Selic, isso dava 18% ao ano, né? Extremamente fora da média, isso que a gente conseguiu fazer, né? Sim. Depois muito bom. Depois a gente teve um momento de ajuste de taxa de juros, que ficou um pouco menor, e agora a gente volta aí na expectativa de que a taxa de juros realmente fique num patamar mais alto. Mas vamos lá, a gente tem o call de colocar 3% de cada ativo na carteira do cliente. Então, alguém tem uma oferta de uma letra financeira do Itaú. O que a gente faz? A gente vai olhar todo o patrimônio do family office e vai fazer a conta de qual valor significa 3% das carteiras. Com esse valor, a gente vai para o mercado e compra um lote. Né? Tem alguns pontos que nos beneficiam, porque quando você compra um lote, você negocia preço melhor. Então, a gente já compra esse ativo negociado. E uma gestora, ela consegue diluir esse percentual na carteira dos clientes, independente de ticket. Porque, por exemplo, você tem papel que o ticket mínimo é 10 milhões por CPF. Mesmo que teu cliente tenha 100 milhões, você não vai colocar 10 milhões de um único papel. 10%. Então, a gente pode comprar esse lote e a gente divide em todas as carteiras 3%. Com isso, o cliente que tem 400 milhões com a gente, ele vai ter 3% na carteira. E o cliente, que é o filho desse, que começou a receber um recurso agora e tem 1 milhão na carteira, ele vai receber 3% desse papel. E com isso, eu recebo 3%, o meu sócio recebe 3%, por isso que eu afirmo que todo mundo tem uma carteira muito parecida. E quando eu falo, a gente busca 120% do CDI, esse mês as carteiras estão rodando a 150%, por quê? Porque como a gente tem uma estratégia basicamente única, então a gente tem ali um target, um resultado muito parecido das carteiras.
Então, é esse o nosso formato, é assim que a gente segue a nossa gestão. Você comentou há um tempo atrás, aqui, sobre planejamento sucessório, que você também faz. Planejamento sucessório é uma bomba a ser desarmada. Né? Pelo menos a minha experiência mostra que é sempre uma bomba a ser desarmada. Nunca é uma coisa, então tá bom, tá simples. Você percebe isso também e como é que você conduz? Sabe o que é interessante? Porque como a gente acessa várias gerações de uma família, no tempo dos nossos avós não existia sucessão. Sim. No tempo dos nossos pais era um assunto relativamente proibido. Né? E ninguém queria parar para falar de sucessão. Com isso, essa geração que recebeu, ao invés de receber herança dos pais, recebeu problema, né? Porque a gente via muita gente com um patrimônio gigantesco e sem recurso líquido para fazer inventário. Né? Isso era uma questão relativamente comum, por causa do momento cultural das pessoas de uma geração anterior. Eu acho que em função do que a geração seguinte recebeu com tanto problema e pouca solução, eles se posicionaram de uma forma mais ativa na busca da sucessão. Então, a gente tem muita facilidade hoje em falar com essa geração, nossa geração ou dos nossos pais, sobre a sucessão para a próxima geração, porque eles sentiram na pele a dificuldade, né? E além disso, hoje acho que é um tema muito mais explorado, né? Todo mundo fala de sucessão, então as pessoas nos procuram para perguntar qual o caminho. Não é mais um mito, né? A sucessão não é mais um mito. É como seguro de vida. No passado, as pessoas falavam, não vou morrer. Então, ninguém queria fazer seguro de vida, né? Era um hábito americano que não existia no Brasil. Hoje, todo mundo já pensa que vai morrer. Não pensa, né? Sabe que vai morrer. Então, como é que eu vou conduzir isso? Então, eu observo hoje que os clientes, eles querem organizar nessa sucessão para que os filhos não tenham problemas. Alguns querem organizar, mas não querem pagar. Eles falaram alguma coisa, deixa para eles fazerem, deixa o TCMD, deixa alguma coisa para resolver. Mas eles não querem mais deixar um problema. Então, em função de toda essa experiência e desse ajuste cultural, passou a ser um tema muito tranquilo para ser conduzido. Exato. Elaine, espero que você esteja preparada agora, porque agora é a hora que eu peço o presente. Espero que tenha trazido o presente, que é o melhor conselho que você pode deixar para a gente aqui. O melhor conselho? O melhor conselho, eu acho que é aquele pautado na experiência, né? Então, eu acho que a minha experiência, ela, assim, primeiro eu tive um esforço para conquistar um espaço, né? Para depois você ter um reconhecimento de que você é uma pessoa com potencial, com ética, e depois você chega na recompensa. Acho que o meu conselho vai para a nova geração, que hoje já quer chegar no momento da recompensa. E não adianta você pular etapas, né? Você tem que se esforçar, você tem que ter o reconhecimento. Isso tudo é importante para a sua formação e para o que você vai ser no futuro, né? Então, eu acho que não pular etapas. E eu acho que também tem um ponto que eu trago para as pessoas, talvez, no meu momento de vida, que é quando você passa por essas etapas e você chega na recompensa, eu acho que é muito importante você exercer a gratidão. E muita gente esquece disso. E o que significa exercer a gratidão? Quando você está num determinado momento da vida, você passa a ter acesso às pessoas que você não teria, acesso a oportunidades que outros não têm. E muitas vezes, para resolver o problema de um terceiro, basta um telefonema
que te custa 2 minutos e que isso pode mudar a vida de alguém. Então, a gente cria um círculo do bem, de boa energia, e eu acho que exercer a gratidão, fazendo pelo outro o que você pode, e não simplesmente liga para alguém e toca o telefone. Não, eu vou ligar, eu vou resolver seu problema, porque para mim é fácil e eu quero dedicar um pedaço do meu tempo para isso. Então, eu acho que as pessoas têm que exercer a gratidão de uma forma mais intensa, porque a gente está num mundo complicado e eu acho que a energia, ela é muito importante para que a gente viva num ambiente melhor. E eu quero também trazer, não é um conselho, mas é uma orientação que eu sempre segui, um ensinamento da minha mãe. Que ela disse uma frase quando eu era muito nova e aquilo me marcou e em vários momentos eu usei e uso. Que é, você precisa agir e não reagir. Excelente. Isso acho que é uma informação muito sábia, porque em vários momentos da vida, o que você quer fazer? O que você quer se impulsionar a uma reação, né? E a reação, ela não é positiva, é ação sim. Então, quando você estiver no meio de uma situação delicada, pense nisso, não reaja, e sim haja. Ótimo, ótimo. Elaine, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer.